Nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre reconhecimento web e vamos finalmente identificar as vulnerabilidades do nosso alvo. Fala pessoal, eu sou Luiz Viana da Solid Offensive Security e sejam bem-vindos à 7ª aula do curso de Introdução a Hacking Pentest 2.0. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, recomendo que você faça sua matrícula no curso pela plataforma de ensino da Solid. A matrícula é gratuita e por lá você vai ter suporte às dúvidas, vai conseguir conversar diretamente comigo e com outros alunos do curso e também ao final do curso você vai ter direito a um certificado de conclusão. Então corre lá e faça sua matrícula no curso Introdução ao Hacking Pentest 2.0. E outro recado muito importante é que a Solid está muito ativa lá no Instagram, a gente está interagindo bastante com vocês, postando lá bastante conteúdo de hacking, pentest legal, tá? E às vezes a gente solta lá uns cupons de desconto para os cursos da Solid. Então não perde tempo, segue a gente lá no Instagram e fica atento porque pode ser que você pegue ali um cupom de desconto para adquirir o curso Pentest Profissional. Então beleza, vamos partir para a prática, né? Iniciar aqui o nosso reconhecimento web e tentar identificar algumas vulnerabilidades na aplicação. Nas últimas aulas a gente fez aqui um arquivo de informações, né? Com alguns dados que a gente conseguiu coletar do Banco CN, alguns endereços de contato aqui, né? A gente descobriu que tem um Cloudflare na frente ali da aplicação web do Banco CN, ou seja, tem um Web Application Firewall. A gente não conseguiu identificar o IP real do servidor do Banco CN, né? Descobriu ali uma página de login através do robots.txt, né? E a gente fez também uma enumeração de serviços, né? Claro que em cima ali do IP do Cloudflare e não do IP real do Banco CN. Então a gente vai continuar esse reconhecimento em cima da aplicação do Banco CN, só que agora de forma um pouco mais profunda, tentar realmente ali encontrar as vulnerabilidades, né? Então a gente pode dar uma olhada aqui no código-fonte da página, né? Ver aqui, né, alguns links, a gente consegue encontrar alguns caminhos, né, sensíveis aqui da aplicação. Então, por exemplo, sempre que a aplicação pegar aqui um arquivo JavaScript, ou um CSS, ou uma imagem, né, aqui uma imagem, vai passar o caminho, né, para onde está essa imagem dentro do site aqui. No caso, está pegando lá de /assets, né, e o nome da imagem ou do arquivo, né? Então, se eu clicar aqui, olha só, ele vai me mostrar a imagem. O que acontece, né, se eu tirar esse mi2.jpg aqui? Será que eu vou conseguir listar o conteúdo ali daquele diretório, né? Deixa eu tirar esse view source. E olha só, ele vai me listar aqui o conteúdo do diretório. Isso aqui já é uma vulnerabilidade de directory listing, né? Então, o servidor ali do Banco CN está permitindo, né, com que, se eu acessar aqui um diretório pela URL ali dentro da aplicação web, ele vai me mostrar todos os arquivos dentro desse diretório, né? E isso aqui é uma vulnerabilidade importante, porque se tiver algum arquivo sensível aqui, um arquivo de backup, né, não vou precisar nem fazer brute force de diretórios, né, para encontrar esse arquivo. Só vou acessar aqui o diretório pela URL, ele já vai me listar todos os arquivos ali que está dentro daquela pasta, né, e eu só clicar aqui em cima que ele já vai me mostrar. No caso aqui, não tem nenhum arquivo sensível, né? Tem alguns arquivos aqui de imagem, né, de CSS, né, o estilo ali da página, alguns arquivos de JavaScript, né, nada de muito importante. Mas aqui embaixo, né, na página do Directory Listing, ele está me vazando uma informação que o servidor, né, que o servidor web ali do Banco CN é um Apache na versão 2.4.29 e, né, provavelmente está rodando ali no sistema operacional Ubuntu, né? Isso aqui é uma informação extremamente relevante para o pentest, né? Em cima dessa versão aqui, eu já posso pesquisar por algum exploit, ou seja, algum código que vai explorar alguma falha em cima desse serviço aqui nessa versão, né? Então já vou salvar isso aqui no nosso arquivo de informações. Information Disclosure, ou seja, vazamento ali de informações, né? E também posso colocar, né, essa vulnerabilidade de Directory Listing ali também, né? Então tem Information Disclosure, botar Directory Listing aqui na pasta /assets, né? Posso procurar, né, por mais links aqui dentro da aplicação. Nessa página inicial aqui não tem muita coisa. Posso tentar acessar aqui outras páginas, né, como essa página de contato, empréstimo, história, para ver se eu encontro algum outro link, né? Opa. View Page Source. Beleza, /assets. Nada de muito importante.
Show. Esse aqui tem mais alguma coisa. Tudo a mesma coisa, né? Parece que nessas páginas, né, uma informação já importante, né, da gente conhecendo a aplicação. Nessas páginas aqui de contato, empréstimo, história, só está alterando o conteúdo da página, esse texto, e a imagem, né? E a gente pode perceber também que aqui na URL, quando a gente clica aqui na página de contato, por exemplo, ele passa um ID diferente, né? Isso aqui na URL, né, a gente tem aqui o arquivo cat.php, então a gente já sabe que o back-end ali está rodando em PHP, ou seja, o código do servidor, o que está rodando lá no servidor do Banco CN, né, é código PHP, né, o back-end. O front-end, no caso, seria meu navegador aqui, né, o client-side. Né? Então está rodando o código PHP lá no servidor, né, e para esse arquivo aqui ele está passando um parâmetro chamado ID, que se eu alterar ele para 1 ou 2, olha só, ele altera o background ali, a imagem de fundo e o texto da tela. Ou 3 também, né? Vou mostrar ali a página de história, né? Mostra o texto da tela e o background. Então depois a gente já pode dar uma olhada em cima disso aqui, né? Para ver se tem alguma vulnerabilidade nisso, né? Nesse tipo de consulta que ele está fazendo aqui. Eu passo um ID pela URL, por um parâmetro, né? Isso aqui é um parâmetro GET. Então todos os parâmetros GET vão ser definidos aqui na URL com esse símbolo, né, de interrogação. O nome do parâmetro igual o valor, né? E quando eu quero passar outros parâmetros na URL, eu separo por um E comercial. Daí eu coloco outros parâmetros, sei lá, name, né? Aí eu posso colocar aqui vários parâmetros que, né, o back-end iria lidar ali. No caso aqui, né, só tem um parâmetro ID. Beleza? Depois a gente dá uma olhada em cima disso. Então a gente pode procurar por outros links também na página de admin, né, que a gente encontrou lá pelo robots.txt, né? Vamos dar uma olhada. Fechar essas páginas aqui. Ver que eu vi o source, né? Olha só, tem aqui o diretório /images, né? Tem o /css também. Vamos dar uma olhada. Tirar aqui o key.png e tirar o view source para ele mostrar a página, né, renderizada ali. Olha só, encontramos aqui mais um directory listing. Vamos salvar isso aqui no arquivo de informações. Beleza? Na pasta /images também. E provavelmente na pasta /css. Né? A gente poderia também utilizar aqui uma ferramenta de brute force de diretórios para tentar encontrar outros diretórios aqui na aplicação. Né? Por exemplo, o dirb, né? Já a gente fala disso. Outra coisa que a gente pode fazer que é muito legal, né? A gente até deu uma olhada nisso, é utilizar do Google, né, para pesquisar ali, encontrar mais links sobre a aplicação. Então, se eu colocar aqui assim, site:/bancocn.com, eu vou procurar, né, vou filtrar aqui todos os resultados, né, por links que tenham ali, que sejam do domínio bancocn.com. Né? Então aqui no Google eu consigo fazer uma busca avançada, né? Isso a gente chama de Google Hacking, que é uma etapa muito importante do pentest, né? Você pegar ali informações do seu alvo através do Google. Né? Passando aqui site bancocn.com, olha só o tanto de coisa que a gente encontra. Vários links aqui. Né? Então, por exemplo, aqui a gente já encontraria o index of, né, da pasta /css. Né? Clicando aqui, eu veria o directory listing da pasta /css. Né? Tem aqui da pasta, olha só, /classes, já estamos encontrando aqui outro diretório. Olha só, encontramos alguns arquivos interessantes aqui, auth.php, provavelmente o arquivo que vai lidar ali com a autenticação. Né? Se eu clicar nesse arquivo, eu vou conseguir ler o código? Não. Por quê? Porque esse código aqui, ele é executado lá no lado do servidor. Né? Então o servidor vai executar esse código PHP e o resultado desse código vai ser a página HTML que vai ser enviada para o cliente. Né? Então eu não consigo ler esse código. Quando eu clico aqui no arquivo.php, né, o código PHP que está dentro desse arquivo, ele é executado e me retorna uma página HTML. Por isso que eu não consigo ler esse conteúdo. Né? Mas tem aqui outros arquivos, como db.php, né? phpfix.php, user.php. Então, se em algum momento, por exemplo, a gente encontrar aqui uma vulnerabilidade que permita que a gente consiga ler arquivos do servidor, a gente poderia ler esses arquivos aqui e encontrar mais informações sobre a aplicação, né? Literalmente ver ali o código, né, de conexão do banco de dados. A gente teria as credenciais de acesso ao banco de dados. A gente teria ali, né, o fluxo de autenticação da aplicação. Veria ali como que ele faz, né, a autenticação ali na página de login e talvez em cima desse código criar ali uma forma de burlar isso. Né? Então,
são informações extremamente importantes, né? Então, com o Google Hacking, a gente consegue encontrar bastante coisa, né? Então, olha só, sempre, né, que uma página tiver o Directory Listing ali ativado, no caso do Apache, vai ter aqui, né, no título da página, Index of. A gente poderia utilizar o Google Hacking, por exemplo, para filtrar isso. Então, se colocar assim, in title, index of, né, ele vai listar aqui todos os links, né, que tenha no título, né? Então, se eu clicar aqui, olha só, no título, é o que aparece aqui na páginazinha, na tab, né? No título tem o index of. Então, todos os links que tiver isso no título, ele vai me mostrar aqui. Poderia até fazer uma busca fora do site do Banco CN. E olha só, vou encontrar aqui vários directory listing em várias aplicações na internet, até aplicações aqui, né, do governo, por exemplo. No caso aqui, como é um FTP, né, um subdomínio FTP, provavelmente era para ter mesmo o directory listing ativado, né? Então, às vezes, a aplicação precisa que tenha esse directory listing ativado, né? Mas na maioria das vezes, né, é uma má configuração ali no servidor, né, que acaba deixando a aplicação insegura, né? Então, por exemplo, coloquei aqui em title index of, posso colocar aqui em text, né, que é um outro operador aqui de pesquisa do Google Hacking, né, das pesquisas avançadas do Google. Posso colocar assim passwords.txt. Então vou procurar por arquivos chamado passwords.txt dentro de um directory listing. Então se eu clicar aqui, olha só, no caso aqui não apareceu, mas beleza. Vamos testar em outro aqui. Olha só, acabei de encontrar aqui um arquivo de senhas dentro de alguma aplicação, né? Não vou mexer muito, né, porque a gente não tem permissão para fazer isso. Então vamos concentrar nossos testes aqui em cima do Banco CN, né? Mas eu queria só mostrar para vocês que com o Google Hacking dá para encontrar muita coisa. E tem vários outros operadores aqui, tem o in-text, all in-text, tem o in-title, in-URL, né? O in-title a gente utilizou aqui, né? Tem uns operadores para você filtrar por tipo de arquivo, extensão, né? Então se vocês pesquisarem aí Google Hacking, Operators, olha só, você vai ter ali, né, vários operadores de pesquisa aqui do Google Hacking, olha só. Olha só, existem vários aqui, ó, in title, né, file type, all in URL, all in title, né, e com isso aqui dá para encontrar realmente muita informação. No caso do Banco CN aqui a gente encontrou, né, a barra classes ali, né, como é uma aplicação pequena, não tem muitos links, né? Obviamente a gente não encontrou muita coisa. Mas, né, vamos prosseguir aqui com os nossos testes. Outra coisa muito importante também é a gente tentar identificar as tecnologias utilizadas aqui pela aplicação, né? A gente já identificou aqui, né, pela própria URL aqui, cat.php, né, que o back-end, até por outros arquivos que a gente encontrou ali na pasta classes também, né? Classes. Né, por esses arquivos aqui também, a gente identificou que a aplicação está, o back-end ali, né, está rodando em PHP, né, então o código do back-end é em PHP. Né? Será que a gente consegue encontrar mais informações? Qual banco de dados está utilizando? Né, se tem alguma biblioteca do client-side, uma biblioteca JavaScript que está sendo utilizada ali que pode ser vulnerável, né? Então, como que a gente descobre isso? Existem algumas ferramentas, né, e até extensões aqui do navegador que vão tentar identificar, né, as tecnologias utilizadas por uma aplicação, por um site ali que você acessar. Né? Então, vamos aqui instalar essas extensões. Vou pesquisar aqui por Appleizer. Beleza, essa primeira aqui. E vou adicionar no Firefox. Adicionar. Show, né? Já está instalada. Agora, se eu acessar aqui novamente o site do Banco CN, olha só o que vai acontecer. Apareceu aqui, né, aqui no cantinho, né, o íconezinho aqui da extensão. E se eu clicar, né, clicar aqui em OK, ele vai me mostrar todas as tecnologias e versões que ele conseguiu identificar da aplicação. Olha o tanto de informação que essa extensão gratuita, né, e rapidinho instalei aqui, conseguiu me retornar. Olha só. Me retornou, né, que o CMS é o WordPress. Nem sempre a informação é correta, porque não é um WordPress aqui, né? Ele se confundiu porque a aplicação utiliza um tema do WordPress, algumas partes ali do HTML, então acabou se confundindo. Não é um WordPress, mas retornou outras informações aqui, como o sistema operacional é realmente um Ubuntu, tem um Cloudflare ali na frente. Me retornou até
o database, né? Qual o banco de dados está sendo utilizado pela aplicação. O MySQL, né? Identificou aqui a parte de tracking também do Cloudflare, né, parte de fontes, bibliotecas, JavaScript, então ele me mostrou aqui, né, que está utilizando o jQuery na versão 1.12.4, né, pode ser que tenha alguma vulnerabilidade atrelada a essa biblioteca, né, depois a gente pode pesquisar. Olha só que ele me retornou, isso aqui é muito importante, me retornou que está rodando PHP, me retornou aqui uma versão também, 5.6.40, pode não ser realmente a versão que está lá no servidor, mas já é uma informação relevante para a gente testar, né? E outros frameworks aqui de interface, né? de estilo da página, né? Então com isso aqui a gente já conseguiu bastante informação relevante. Vamos salvar isso aqui no arquivo de informações. Vou salvar aqui na parte até de Information Disclosure. Programming Languages, beleza. Parte do database aqui extremamente importante. Beleza. O database é o MySQL. Vamos ver se tem mais alguma informação aqui para a gente salvar. Pode salvar também as bibliotecas JavaScript aqui, né? Geralmente em cima dessas bibliotecas front-end não vai ter muita vulnerabilidade que seja de fácil exploração, sempre vai ser um cenário mais específico, ou vai depender, né, de um usuário executando algo malicioso ali, enfim, né, mas a gente pode salvar, porque pode sim se tornar uma informação relevante no futuro, beleza? Então, show, né? Já conseguimos muito mais informações sobre a aplicação, a gente pode tentar procurar por exploits em cima dessas versões, por exemplo, aqui a gente encontrou, né, que a versão do Apache é 2.4.29, será que existe alguma vulnerabilidade em cima disso aqui, né? Então eu vou no Google, pesquiso Apache 2.4.29, exploit, ou então vulnerabilidades, né? Vulnerabilities. Tá? Sempre importante pesquisar em inglês, né? Porque a maioria do conteúdo vai estar em inglês, né? Então, pesquisando em inglês, você vai ter acesso ali à maior parte do conteúdo, né? Exploit. Olha só, a gente pode encontrar aqui, olha só, encontramos uma vulnerabilidade aqui. Provavelmente aquela versão ali está vulnerável, né? Porque vai do Apache 2.4.17, né, até o Apache 2.4.38. Então pode ser que aquela versão ali do servidor esteja vulnerável, né, por enquanto. Pode ser que também, em outro momento que vocês fizerem esse teste aqui, essa versão foi atualizada para uma versão mais recente, né? Isso pode alterar. Então beleza, já encontramos aqui possíveis vulnerabilidades, né, na versão do Apache. Né? Poderia procurar por vulnerabilidades em cima dessas bibliotecas jQuery, né, ou então em cima da versão do PHP. E então, posteriormente, eu teria, né, como testar aqueles exploits ali e tentar explorar realmente essas vulnerabilidades. Outra coisa muito legal também é utilizar algumas ferramentas, né, para automatizar alguns processos aqui, como, por exemplo, utilizar um web crawler para listar todos os links da página, né? Então, aquele processo inicial que a gente fez aqui de procurar por links, né? Links dentro da aplicação, né? Se for uma aplicação muito grande, não dá para a gente fazer tudo isso manualmente. Então existem ferramentas que vão entrar ali na aplicação, listar todos os links e vai fazendo essa busca, né? E te retornando ali todos os links, todos os diretórios que tem ali dentro da aplicação. Ou então a gente poderia utilizar uma ferramenta para brute force de diretórios, ficar testando aqui na URL, né? A página admin, ou então a página painel, né? Ou então a página, sei lá, e-mail, né? Enfim, e ele vai testando até encontrar realmente ali uma página que funcione, né? Só que aí tem um problema, né? Para a gente fazer esse tipo de ataque, utilizando até uma ferramenta, a gente precisa entender um pouco mais, né, sobre requisições web, né? E também, né, levar em conta o Cloudflare, né, esse Web Application Firewall que está aqui na aplicação. Lembra que a gente já fez um teste com o Netcat? Tá? Deixa eu dar um clear aqui. A gente já fez um teste com o Netcat aqui, né, tentando se conectar ao banco CN ali, né, na porta 80. Então, bancocn.com 80, né, se eu enviar alguma coisa aqui, olha só o que ele me retorna. Uma resposta HTTP, né, do servidor ali do Cloudflare, com um erro 400 e dizendo aqui que foi um bad request, ou seja, uma requisição mal formatada, né? Então a gente precisa, nessa requisição aqui, enviar tudo num formato, né, que o servidor entenda. E como é que é esse formato? Se eu utilizar aqui
as ferramentas de desenvolvedor do meu navegador, apertando a tecla F12, ele vai abrir aqui, né, essas ferramentas. E aqui, né, eu tenho várias opções, como o inspetor, né, para eu conseguir modificar o conteúdo aqui do HTML. Eu tenho a parte aqui de modificar o conteúdo do CSS, tenho o console, né, de JavaScript, posso executar código JavaScript aqui. O debugger, eu consigo debugar a execução de JavaScript na página, aqui na aplicação. Editor de estilo, parte de performance, memória, storage, né, onde vão ficar guardados ali as informações, né, de cookies, sessões, enfim, né. E na aba Network eu vou listar todas as requisições HTTP que são feitas ao servidor. Então, se eu reiniciar aqui a página, olha só, fiz uma outra requisição, ele deu, né, a primeira requisição aqui, ele deu um GET ali na página www.bancocn.com/cat.php, né, e passou aqui como parâmetro o ID, né, igual a 2. Né. Para eu ver essa requisição HTTP por completo, eu posso clicar aqui, se bem que aqui é a resposta HTTP, né? Aqui embaixo eu tenho a requisição, posso clicar aqui em RAW, né? Ele vai me mostrar a requisição crua. Então isso aqui é o que ele envia para o servidor, né? Posso até copiar isso aqui, colocar dentro, né, de um arquivo de texto. Deixa eu abrir aqui um arquivo vazio, para a gente conseguir manipular isso aqui de uma melhor forma. Opa, agora abri um monte de aba aqui, beleza. Show. Então aqui é o conteúdo da requisição HTTP, né? Isso aqui que a gente envia para o servidor do BancoCN quando a gente acessa pelo navegador. Então se eu copiar isso aqui e dentro da requisição aqui com o Netcat eu colar isso, olha só o que vai acontecer. O servidor me respondeu de forma diferente. Olha só, ele me respondeu com HTTP code 200, um OK, né? Então, cada resposta HTTP vai ter um código. O 200 significa OK, né? Então, a requisição foi aceita, tá tudo certo. Mas se eu tentar, por exemplo, acessar aqui um diretório que não existe, ele vai me retornar esse erro aqui, not found, né? Qual que é o erro, né? É o status code ali, HTTP, da resposta. Olha só, é 404. Né? Então, sempre que eu fizer uma requisição, né, e retornar um not found, ou seja, eu não encontrei aquela página, aquele arquivo, aquele diretório ali no servidor, ele vai me retornar o erro, né, o status code 404. Né? Mas beleza, a gente fez ali a requisição, né, a gente copiou a mesma requisição aqui do navegador, né, através aqui da aba Network, e funcionou ali no Netcat, mas a gente não sabe o porquê que funcionou. Vamos dar uma olhada aqui no corpo da requisição e entender um pouco mais como é que ela funciona. Né? Vou abrir aqui o arquivo de texto, ou melhor, o próprio Netcat aqui. Né? Aqui a gente define a requisição, né? A gente está fazendo um get ali no /cat.php, passando os parâmetros, HTTP 1.1, beleza. E aqui embaixo tem o cabeçalho da requisição, né? Vai ser onde eu vou passar os headers, né? Então, cada header aqui vai salvar uma informação. No caso do host aqui, ele vai salvar para onde está na requisição, né? Para o www.bancocn.com. Se fosse outro subdomínio, né, apontando ali para o mesmo IP, passaria aqui o subdomínio, sei lá, admin.bancocn.com, shop.bancocn.com, né? O host vai guardar esse domínio, né? User agent, ele vai mostrar ali qual o agente que está fazendo aquela requisição, se é um Google Chrome, se é um Firefox, né? Ou se não é um navegador, é algum outro tipo de cliente, né, que vai fazer uma requisição, se é um bot de crawling, né? Então aqui ele vai salvar essa informação, vai identificar para o servidor qual que é o cliente que está fazendo essa requisição. No caso aqui, um Mozilla Firefox, né, no Linux, né, se fosse um Windows aqui, teria informações aqui do Windows, né, na parte de accept language, né, na parte de línguas ali, parte de tipos, né, de respostas ali que ele vai aceitar, accept encoding, a compactação da resposta, né, você pode ver aqui que a resposta veio toda bugada, a gente não consegue ler o conteúdo, né, justamente por causa desse accept encoding aqui. Né? Tem a parte de connection e tal, mas o importante aqui mesmo é o cookie. Né? Esse cookie aqui, né, é um header que vai guardar várias informações. Né? E essas informações vão ser utilizadas ali para o servidor para identificar, por exemplo, se o usuário está autenticado ou não. Né? Por exemplo, tem aqui um PHP Session ID. Né? Essa seção aqui identifica o usuário. Por exemplo, quando eu logo no Facebook,
né? Loguei ele na minha conta. Se eu fechar o navegador e abrir novamente no Facebook, eu já vou estar logado, não preciso logar novamente. Como que isso funciona, então? A partir do momento que eu fiz o login, o Facebook vai gerar um cookie para o meu navegador, que vai salvar ali a sessão logada. Então, quando eu acessar novamente o site do Facebook, né, essa sessão vai ser verificada lá no servidor do Facebook, ele vai falar, não, beleza, ele já está logado, já vou retornar a conta dele ali autenticada. É basicamente assim que funciona. Os cookies aqui, começando com CF, são os cookies do Cloudflare, né? Como a gente já viu anteriormente, existe um Web Application Firewall na frente do banco CN. Quando eu tento acessar, por exemplo, aqui o banco CN pela primeira vez, vou abrir aqui uma guia anônima. Olha só. Se eu acessar pela guia anônima o site aqui do banco CN, olha só, o Cloudflare vai verificar a requisição, DDoS Protection ali embaixo, vocês viram? Então, nessa verificação aqui, ele verifica se é um navegador, se está rodando JavaScript, né? Tanto que, se eu fizer essa requisição pelo Netcat, olha só, vamos fazer isso, sem passar os cookies aqui do Cloudflare, né? Depois que eu faço essa requisição aqui pelo navegador, né, o navegador vai gerar um cookie, né, que vai identificar que o meu navegador já foi verificado. Então, sempre que eu fizer novas requisições ao Cloudflare, o Cloudflare vai verificar lá o conteúdo, né, desses cookies aqui e vai falar, não, esse navegador aí eu já verifiquei, daqui a um tempo eu verifico de novo. É basicamente isso. Se eu fizer uma requisição sem esses cookies, olha só, deixa eu apagar aqui alguns headers. Vou apagar os cookies. Vou apagar esse connection aqui também. Toda essa parte de accept. Vou deixar só o host e o user agent, né? Vou copiar isso aqui. E vamos enviar novamente para o Netcat. Opa. Clear. Vou colar. E olha só o que aconteceu. Vamos subir lá em cima. Ele me retornou um 403 forbidden. Por quê? Né? Porque eu não estou passando nenhum cookie do Cloudflare que vai permitir com que eu acesse diretamente o site do banco CN. Né? E também eu não estou acessando, fazendo essa requisição através de um navegador que execute JavaScript. Então ele não consegue gerar para mim, fazer essa verificação se é um navegador real e gerar para mim um cookie. Né? Então, para eu fazer essa requisição através do Netcat, eu tenho que sempre passar um cookie já validado por um navegador. Né? Então, entrando aqui pelo navegador, na aba Network, vou fazer a requisição. Beleza, vou pegar aqui a primeira requisição, né, que ele faz ali no barra, e pegar os cookies. Olha só, vou copiar esses cookies aqui, ou melhor, vou copiar logo aqui do request headers, que aí já está no formato que eu preciso. Copiei, beleza, e vou passar aqui na requisição. O cookie, show. Vou copiar novamente, vamos fazer novamente a requisição com o Netcat. E olha só, vamos subir lá em cima. Ele retornou um 200 ok, ou seja, ele aceitou a requisição. E também agora, como eu não coloquei lá aqueles headers, né, de compactação, né, da resposta, ele me retornou aqui o código HTML da página. Né? Então tem aqui aqueles links lá, contato, empréstimo, história. Né? Eu consegui fazer realmente uma requisição lá para o site do Banco CN e pegar aqui a resposta lá do site. Então o que a gente acabou de fazer aqui é burlar o Cloudflare. Né? A gente conseguiu fazer uma requisição para o site do bancocn.com sem ser através do navegador. Claro que a gente teve que gerar esse cookie primeiro através do navegador, mas também existem várias formas, né, de burlar isso. Criar um script em Python ali que abra um navegador, acesse o Banco CN, pegue o cookie, ou direto, né, dessa sessão ele faça ali um ataque de brute force de diretórios, enfim. Né. Por exemplo, tem uma ferramenta aqui no Kali Linux chamada dirb, né? Dirb, que ela permite fazer brute force de diretórios. Então, se eu passar dirb bancocn.com, preciso passar o HTTP ali na frente, http://bancocn.com, ele vai tentar, né, fazer um brute force de diretórios. Na verdade, é www.bancocn.com. Vamos tentar.
Olha só, ele vai ficar aqui tentando fazer um brute force de diretórios, mas ele nunca vai conseguir encontrar. Por quê? Porque o Cloudflare está barrando todas essas requisições. Se eu fizer aqui, né, utilizar aqui um parâmetro "-v", opa, como é que mostra aqui o help do Dirb? Aí, beleza. O parâmetro "-v", né, eu vou conseguir mostrar aqui na tela os erros, né, as respostas HTTP que eu estou recebendo ali, os status code. Tá? E vamos ver isso aqui. Olha só, ele está retornando 503. Por quê? Porque eu estou enviando uma requisição sem cookies e ele não está conseguindo gerar um cookie, obviamente porque eu não estou fazendo essa requisição através de um navegador que roda JavaScript, enfim. Então como que a gente faz esse ataque de brute force de diretórios, né, burlando o Cloudflare? Como a gente já fez ali no Netcat, né, a gente passou os cookies e o user agent do navegador e a gente conseguiu fazer a requisição. Então aqui no Dirb é basicamente a mesma coisa. A gente vai ver aqui quais parâmetros a gente consegue passar essas informações. Olha só, com o traço A a gente passa o user agent e com o traço C a gente passa os cookies. Então vamos fazer isso. Dirb, traço A, user agent, o header ali que vai identificar da onde está vindo essa requisição, né? Esse header aqui é muito utilizado, por exemplo, para verificar se a requisição está sendo feita de um Android ou de um outro celular, né? Porque aí o site pode ser responsivo, né? Trocar o seu layout para ficar mais bonitinho ali no celular, né? Então, beleza, vou colocar aqui no Netcat não, no Dirb, entre aspas, o header ali do user agent, beleza. No traço C eu vou passar os cookies. Deixa eu copiar aqui. Beleza. Passar entre aspas também. Show. E agora eu vou passar aqui http://www.bancocn.com e traço V também para a gente ver ali o host do bancocn.com tem que ser antes dos parâmetros. Aqui, ó. http://www.bancocn.com traço V. Olha só, agora sim ele está fazendo um ataque de força bruta, né? Olha só, retornando 404, 404, 404, ou seja, ele está fazendo uma requisição para esse caminho aqui. Como esse caminho não existe lá no servidor, ele retorna o código 404, né, o not found. Se ele fizer uma requisição, né, e der aqui um código 200, por exemplo, ele vai me mostrar na tela que aquele caminho ali, né, aquele diretório, aquele arquivo existe. Posso até tirar agora esse traço V aqui. Né? Aí ele só vai me mostrar na tela ali os caminhos que existirem ali no bancocn.com. Poderia fazer esse ataque também em cima ali do diretório. Deixa eu abrir um outro Ctrl+Shift+T para abrir uma nova tab aqui no terminal. Deixa eu abrir um outro comando aqui com Dirb. Vou copiar aqui. Posso fazer esse brute force de diretórios em cima ali do diretório /admin também, né, que eu já sei que existe. Vamos ver se a gente vai encontrar alguma coisa. Né? E ele vai ficar tentando aí, né, até encontrar, até passar, né, por todas as palavras da word list. Eu poderia passar aqui a word list que eu quiser, né? Por padrão ele utiliza aqui, deixa eu ver se ele mostra. Por padrão ele utiliza essa word list common.txt, mas eu poderia passar outra word list, né, por exemplo. Então se eu colocar /usr /share/wordlists, né, /dirb, vamos ver quais word list tem aqui. Olha só, tem várias. Vou escolher aqui a big.txt. Melhor, como vai ser muito grande, vou escolher a small. Dou um enter. Agora ele vai utilizar uma outra word list. Eu posso criar também uma word list customizada só para essa aplicação, né? E com isso a gente vai encontrando, né, diretórios e arquivos dentro da aplicação através de ataques de brute force. Basicamente isso. Olha só, nesse outro aqui ele já encontrou a página de admin, né, e já encontrou aqui a página, né, o diretório assets. Né.
Vou parar aqui o brute force de diretórios, né, porque a gente já até encontrou bastante coisa, não tem muita coisa para a gente encontrar, mas claro que no pentest real a gente faria esse brute force aqui por bastante tempo, com várias word lists, né, utilizar até outras ferramentas mais elaboradas, com ataque de força bruta em paralelo, utilizando threads, enfim, né, para ficar um ataque mais rápido, né. Mas nesse caso aqui não é necessário, né, como a aplicação é pequena, vamos ficar nisso mesmo, né? Então, continuando aqui, né? A única coisa que faltou a gente testar aqui era esse parâmetro, né? Aqui da URL, nessa página cat.php, né? Que tem uma funcionalidade interessante, né? Sempre que a gente muda aqui, ele retorna um plano de fundo diferente com um conteúdo diferente, né? Uma aplicação web, né, geralmente ela tem um banco de dados para guardar as informações, né? E a gente acessa esse banco de dados em determinados momentos. Por exemplo, pode ser, né, que quando eu acesso aqui o ID1, por exemplo, ele faz uma consulta lá no banco de dados para pegar o conteúdo da página, o link ali da imagem da página com a ID1. Né? Quando eu mando aqui com o ID 2, ele vai fazer uma consulta para pegar o conteúdo e imagem da página que tenha o ID igual a 2. Tá? E como esse valor aqui pode estar sendo passado ali por uma query, por uma consulta, né, do banco de dados, talvez a gente consiga, através desse parâmetro, injetar código no servidor e, através disso, né, conseguir extrair informações desse banco de dados. E uma forma simples de testar, né, se através de um parâmetro a gente consegue gerar algum erro de consulta ao banco de dados ou, né, verificar ali se é vulnerável ou não a uma injeção SQL, né, é passando uma aspas simples no parâmetro. No caso aqui eu estou passando pela URL, mas, por exemplo, se fosse um ataque, né, aqui na página de admin, né, se esses formulários aqui estivessem vulneráveis, se eu passasse aqui uma aspas simples, né, na requisição, desse um login, né, no caso aqui não aconteceu nada. Vamos ver se passando aqui na URL, né, dando Enter, acontece alguma coisa. E olha só, o conteúdo da página, né, foi retornado, né, e só que não foi retornado um background. Mas se a gente ler esse conteúdo aqui, a gente vai perceber que, na verdade, isso aqui é um erro de consulta SQL. Né? Então, ele tentou fazer uma consulta ao banco de dados, ele criou ali uma string de consulta, utilizando o valor do parâmetro, né? E quando a gente coloca uma aspas simples, a gente quebra essa string de consulta. Então, ocorre um erro de sintaxe SQL. Né? Ele até diz aqui MariaDB Server, né? E onde é que está o erro. Então, se eu passar aqui, por exemplo, algum outro código na URL, né, ele retorna isso aqui na página para a gente. Então, provavelmente, muito provavelmente, isso aqui está vulnerável a SQL Injection. Né? Porque se eu não conseguisse quebrar essa query de consulta, ele não me retornaria nenhum erro. Né? E como eu consegui quebrar, né, eu quebrei a query de consulta, depois disso aqui eu consigo criar a minha própria query de consulta e extrair informações do banco de dados, né, efetuar ali ações dentro do banco de dados de forma indevida. É basicamente isso. Né? E nas próximas aulas a gente vai explorar essa vulnerabilidade na prática, né, que é o SQL Injection. Uma outra vulnerabilidade que ocorre nesse mesmo cenário é exatamente isso aqui, olha só. Quando eu escrevo aqui na URL, né, uma string, ela é retornada na página, né, e para eu verificar se ela é retornada na página de forma segura, eu posso tentar aqui colocar algumas tags HTML, como por exemplo, se eu colocar aqui uma tag H1, né, que é uma tag de título. Então eu abri e fechei a tag, e aqui no meio eu coloco o título, vou escrever texto. Vou dar um Enter, e olha só o que aconteceu. Esse conteúdo do parâmetro que está sendo mostrado aqui na página está sendo mostrado de forma insegura. Ele não está mostrando como um texto, né? Ele está colocando ali direto no HTML da página, então eu consigo colocar código HTML pela URL, né? E provavelmente código JavaScript. Então, se eu criar aqui uma tag de script, não vamos entrar muito em detalhes em relação a isso, né? Mas se eu colocar aqui uma tag de script e executar uma função, né, de script, por exemplo, o alert 1 aqui, né, esse alert 1, deixa eu abrir aqui o console do navegador. Esse alert 1, ele vai criar uma box de alerta na página. Olha só. Passei o 1 aqui, então o conteúdo do alert vai ser mostrado na página. Então, se eu colocar um alert Hello World,
Olha só, mostrou aqui Hello World na página. Se eu apertar Enter aqui e esse conteúdo for executado, quer dizer que a página é vulnerável a XSS. E é justamente isso que aconteceu, né? Então ele está pegando esse conteúdo da URL, está refletindo esse conteúdo na página de forma insegura, né? Então esse conteúdo está sendo interpretado pelo navegador e sendo executado, né? E através disso aqui a gente pode fazer vários outros ataques, né? Então a gente acabou de achar duas vulnerabilidades, um XSS e um SQL Injection, né? Elas estão no mesmo parâmetro aqui, né? E a vulnerabilidade de XSS ocorre no erro, né, aqui da vulnerabilidade de SQL Injection, né? Então vamos salvar isso aqui no nosso arquivo de informações. Deixa eu fechar esse outro arquivo. Então, vulnerabilidades SQL Injection. Vou colar aqui a URL, né? E XSS, né? O famoso Cross-Site Scripting. São duas vulnerabilidades de injeção, só que aqui a gente está injetando o código no servidor, ou seja, esse código está sendo injetado, né, e está sendo executado lá no banco de dados, no back-end, no servidor, né, e o XSS a gente está injetando o código que vai ser executado no navegador. Então, se eu colocar aqui um código malicioso na URL e enviar para uma vítima, assim que a vítima abrir esse link, esse código vai ser executado e eu poderia, por exemplo, roubar o cookie de sessão, né? É algo que a gente vai fazer nas próximas aulas. Então a aula vai ficando por aqui, tá? Recomendo que vocês deem uma pesquisada em cima dessas vulnerabilidades, SQL Injection, XSS, e comecem a pensar como que a gente vai realmente explorar essas vulnerabilidades aqui no bancocn.com, tá? Nas próximas aulas a gente vai explorar na prática o SQL Injection, o XSS, vamos ver ali como é que é o processo de exploração manual e como é que é o processo de exploração de forma automatizada, utilizando uma ferramenta. Daí a gente vai utilizar o mesmo conceito que a gente aprendeu aqui nessa aula, né, para burlar ali o Cloudflare, né, porque através de qualquer outra ferramenta que a gente tentasse explorar uma vulnerabilidade ou enumerar, né, vulnerabilidades aqui no bancocn.com, a gente seria barrado pelo Cloudflare, né, mas a gente descobriu aqui, né, que passando os cookies para a ferramenta, ali para as requisições, user agent, a gente consegue fazer requisição de boa. Então a gente aprendeu já bastante coisa e eu recomendo que vocês tentem, já com o conhecimento que vocês já adquiriram e pesquisando um pouco, já comecem a tentar explorar essas vulnerabilidades aqui no laboratório do BancoCN. Beleza? A aula vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado bastante, recomendo que vocês façam a matrícula lá pela plataforma de ensino no curso de Introdução ao Hacking Pentest 2.0, é gratuito, esse mesmo curso que você está assistindo aqui pelo YouTube, só que por lá você vai ter suporte às dúvidas, vai ter direito a um certificado de conclusão e também, se você quiser se tornar um hacker profissional, realmente um profissional da área do Hacking Pentest, a gente tem um curso Pentest Profissional, que é o melhor curso de Pentest do mundo, tá? Então confere lá, o link vai estar aí na descrição. E é isso. Até a próxima. Falou!